Bom, nesse vídeo a gente vai tratar um pouco de título, saturação e diagrama, PV e TV. Lembrando que esse conteúdo é revisional e não substitui o que é visto em sala de aula com o professor. Então, só lembrando a definição de título. Título tem como definição a massa de vapor dividido pela massa do fluido e existe apenas durante a saturação. E a relação do título com as propriedades termodinâmicas é a seguinte. Então, essas equações já foram vistas e deduzidas em sala de aula, só lembrando que elas são válidas para a energia interna e para a entalpia também. Para a entropia também, mas a respeito de entropia a gente vai tratar mais adiante. Então, durante a saturação, a temperatura e a pressão são dependentes. Isso é muito importante você ter em mente em todos os momentos durante a resolução de qualquer problema. Só ilustrando aqui novamente, em curvas qualitativas no diagrama PV e TV, como o volume específico se comporta conforme a variação da pressão ou da temperatura. Então, aqui em azul a gente tem os valores do volume específico e em preto a curva de saturação. Aqui na região de líquido comprimido, os valores de Vzinho, volume específico, são praticamente constantes com relação à pressão. Isso porque no líquido comprimido, as propriedades termodinâmicas não dependem da pressão, somente da temperatura. Durante a saturação, a pressão é constante e depois o volume específico varia, impactado diretamente aqui pela pressão na região de vapor superaquecido. Bom, aqui no diagrama TV, nós temos na região de líquido comprimido o volume específico variando com a temperatura de forma bem mais visível do que com a pressão. Durante a saturação, a temperatura é constante e aqui na região de vapor superaquecido, o volume específico varia diretamente relacionado aqui à variação de temperatura. Bom, agora vamos resolver um exemplo. Então, a gente vai resolver a seguinte questão. O fluido hipotético contido em um sistema cilindro-pistão, conforme a figura A, possui inicialmente 50% do seu volume em vapor. Volume é muito importante. E é expandido até se tornar vapor saturado. Determine o título no início da expansão, temperatura final, o trabalho realizado e a troca de calor durante a expansão. E os dados estão na imagem. Então, nesse problema, é importante notar que o valor dado em porcentagem é do volume de vapor, não da massa de vapor. Então, esse 50% ainda não é o título. É necessário fazer um cálculo intermediário para chegar até o título. Então, nesse vídeo em questão, a gente vai resolver a letra A e a letra B. E nos vídeos seguintes, a gente vai resolver a letra C e a letra D. Aqui a questão e os passos para a resolução à direita. Os dados anotados também. Então, percebam que essa aqui é a estrutura sugerida no primeiro vídeo, Boas Práticas para Resolução de Questões. Primeiro desenhando um esquema do que está acontecendo, que é esse esquema aqui deste lado. Depois, um resumo das alternativas e os passos para a resolução da questão. Vamos dar início à resolução da questão, calculando a pressão exterior e o título inicial. Para o cálculo da pressão exterior, a gente precisa levar algumas coisas em consideração. Primeiro, esse pistão está aberto para a atmosfera. Então, a pressão que o fluido vai sentir é a soma da pressão atmosférica com a pressão exercida pelo pistão, que nada mais é do que a força-peso dele dividido pela área dele. Então, aqui a gente tem a área do pistão, já diretamente. Aqui a gente tem a densidade do pistão e a gente consegue calcular o volume multiplicando a área do pistão pela altura do pistão. Então, vamos escrever isso aqui. A pressão externa é igual a pressão atmosférica mais a pressão do pistão. Bom, a pressão do pistão é igual ao peso dele, então é a massa do pistão, vezes a aceleração da gravidade, dividido pela área do pistão. Mas quem é a massa? A massa aqui vai ser ρ do pistão vezes o seu volume,
que nada mais é do que a área dele, vezes sua altura. Isso, claro, multiplicado pela gravidade e dividido pela área do pistão. Agora a gente já consegue aqui perceber que a área do pistão vai ser cancelada nessa equação e a gente vai conseguir identificar a pressão do pistão apenas por esse produto. Então, já substituindo valores, a gente tem o que resulta em 50.000 Pascal. Cuidado! Esse resultado é um resultado em Pascal. E a gente vai expressar a pressão externa aqui agora em quilopascal. Então, a pressão externa vai ser a pressão atmosférica, foi dado no enunciado como 100 kPa, mais 50 kPa, que é a pressão do pistão. Isso aqui é igual a 150 kPa. Substituindo valores e destacando a resposta. Para o cálculo do título em 1, a gente vai usar a própria definição do título. Então, título é igual a massa de vapor dividido pela massa do fluido. E se a gente lembrar a definição do volume específico, é o volume dividido pela massa. Então, o volume específico do líquido vai ser o volume do líquido dividido pela massa do líquido. Então, olha só que interessante. Nessa situação, a gente tem 50% do volume em vapor saturado e 50% em líquido saturado. Então, esse volume do líquido é igual ao volume do vapor e a gente conhece ele, porque nós sabemos essa área e nós sabemos essa altura, né? Aqui é 2 metros, logo a altura de cada um é 1 metro. Então, olha só, a gente consegue isolar a massa nessa equação e substituir em função do volume específico do volume na equação do título. Então, vamos fazer isso aqui. Isso que vai implicar que a massa do líquido vai ser igual aqui ao volume do líquido dividido pelo volume específico. Vem para cá dividindo. Então, olha só que interessante. A gente consegue descobrir a massa sempre que a gente tiver o volume e o volume específico. Isso já era esperado, né? Então, substituindo isso aqui dentro, a gente chega no seguinte. A massa de vapor vai ser o volume de vapor dividido pelo volume específico do vapor. E a massa total vai ser a massa do líquido mais a massa de vapor. Dessa forma, a gente já consegue descobrir qual é o título em 1. E agora que a gente já resolveu algebricamente, a gente pode coletar os dados na tabela. Então, da tabela do fluido hipotético, eu fiz esse recorte aqui e nós temos os seguintes dados. Então, apenas substituindo os valores já conhecidos de volume e volume específico, a gente chega no resultado do título igual a 0,004. Então, olha só. Nesse caso, o fluido tem 50% do seu volume em vapor, mas apenas 0,4% de sua massa é vapor. Decidi trazer esse exemplo justamente para mostrar essa discrepância entre o volume do vapor e a massa de vapor. Isso porque um erro muito comum é pegar aquele volume de 50% direto e falar que é o título. Mas não é, né? Olha só, é 0,4%, é menos de 1%. Então, só para finalizar aqui, o x1 a gente já calculou. Vamos só passar aqui para baixo. E qual é o T2? Bom, se a gente olhar aqui no diagrama PV dessa transformação, o título inicial é muito próximo da curva de saturação. Não chega a ser na curva de saturação, mas é muito próximo. E essa transformação vai se dar a pressão constante até o ponto de vapor saturado.
Então, perceba que o fluido não deixa a região de saturação em momento algum. Ou seja, a temperatura e a pressão final são iguais à temperatura e à pressão de saturação. Logo, a temperatura T2 é igual a 50 graus Celsius. Nos próximos vídeos a gente vai discutir a letra C e a letra D dessa questão, calculando o trabalho e o calor trocado.